Bom, eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o Edson Cavani. E calma, né? Não estou falando que ele interessa ao Cruzeiro ou que tem grande chance de acontecer, e sim sobre um questionamento. Que assim, o atleta interessa ao Nacional do Uruguai, que assim, com certeza o Cruzeiro teria condições financeiras superiores, e também ao Boca Juniors da Argentina. No caso, são os dois times interessados na sua contratação, e até agora nenhum time brasileiro no geral, no caso, estudou essa possibilidade de fazer uma proposta para o Edson Cavani. É claro que se você for pegar até no Brasil, com certeza deve ter 6, 7 times que têm condição financeira maior de fazer uma proposta para o jogador, mas não é todo time que está buscando um centroavante de desesperado, como alguns aqui no futebol brasileiro, e que, será que poderia ser viável? Enfim, igual eu falei, já coloca o Cruzeiro muito abaixo até dos outros times no Brasil para essa questão financeira, né, de tentar fazer uma proposta financeira boa para o jogador, mas um projeto, quem sabe, o Ronaldo não poderia convencer, né? Isso aí também é uma coisa que eu esperava que faria mais diferença, o dono do Cruzeiro ser o Ronaldo, que poderia talvez convencer alguns jogadores gigantes a vir para o Cruzeiro, não agora, né? Porque é, primeiro ano de Série A, mas no longo prazo eu espero que isso aconteça, apesar de não ter demonstrado muitos movimentos nesse sentido, que eu até vou deixar aqui um trecho também do Nicola, onde ele alertou, né, sobre esse caso do jogador que vai ficar livre e, vai pro Nacional, tudo bem, ele é uruguaio, mas, o Nacional com certeza tem vários times grandes da Série A que poderiam fazer uma proposta financeira muito melhor para o Edson Cavani. A possibilidade real de a rescisão acontecer. E também, de acordo com a apuração dessa rádio uruguaia, são dois os clubes favoritos a contratar, o Nacional do Uruguai e o Boca Juniors da Argentina. Já teria havido, inclusive, uma conversa do Riquelme, o Riquelme é o homem forte do futebol do Boca Juniors, com o Cavani. A pergunta que eu quero deixar para vocês é, se o Cavani está disposto a vir jogar na América do Sul, no Nacional do Uruguai ou no Boca Juniors da Argentina, está mais do que na hora de os clubes brasileiros que buscam centroavante entrarem em contato com o irmão do Cavani. Em várias outras oportunidades já existiram negociações, só que nunca o Cavani esteve tão perto de voltar ao futebol sul-americano. 36 anos de idade, já sem tanto espaço no futebol europeu, qualquer clube grande do Brasil é capaz de pagar mais do que o Nacional e do que o Boca Juniors. Essa é a hora de tentar a contratação do Cavani, jogador que seria um baita reforço. Bom, mas só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. Nossas redes sociais está aqui embaixo na descrição, o Instagram do Cruzeiro News, meu perfil pessoal também. Estou passando um tempo aqui em Santiago, no Chile, se você quiser ver os bastidores dos estádios, mostro por lá também. E nosso canal de cortes, quase chegando aqui a 2 mil inscritos, para ter um canal reserva aqui no YouTube, onde eu posto também os trechos mais curtos, os principais momentos aqui dos vídeos. Bom, então o Edson Cavani, que estava por último lá no Valência da Espanha, atacante de 36 anos de idade, que assim, não vive uma grande fase na sua carreira, tá aí com seus 28 jogos nessa temporada, apenas 7 gols e 2 assistências. Não vem de uma fase boa basicamente desde 2019-2020, quando estava no Paris Saint-Germain e foi para o Manchester United, né, pelo Manchester lá em 2020-21. Desempenho bom, 17 gols em 39 jogos, mas no último ano de contrato pelo United não foi bem, apenas 2 gols em 20 jogos antes de ir para o Valência. Um jogador que não precisa nem dizer, né, desde quando ele surge ali no Danúbio, do Uruguai, passa ali pelo Palermo da Itália, joga também no Napoli, onde foi ídolo, mais de 110 gols marcados em 3 temporadas, fica também mais de 8 anos e meio pelo PSG, marcando, por exemplo, 2016-17, 50 jogos, 49 gols. Era um absurdo, e aqui no Brasil, até que poderia ser impossível de pensar, por exemplo, o Edson Cavani, porque, ele vai sair lá da Europa, vai vir para o futebol brasileiro, mas o Soares fez esse mesmo movimento, né, vindo para o Grêmio, por exemplo. Tudo bem, o Rio Grande do Sul é do lado de Montevidéu, muito próximo, é a capital do Brasil mais próxima da capital uruguaia, e com certeza o Nacional, por exemplo, que tem interesse na contratação do Edson Cavani, seria por essa questão de ser do Uruguai, né? Então acaba que facilitaria bastante dele pensar nessa volta, muito mais do que se fosse, por exemplo, uma equipe do futebol colombiano, brasileiro ou da Arábia, por exemplo, que pelo que parece, se ele for realmente para o Nacional, igual fez o movimento do Luis Soares, que já fez isso também, seria muito mais pela questão da família e tudo mais, do que pela questão financeira. O Boca Juniors também é outro time interessado, Cruzeiro que já tem boas disputas, né, com o Boca Juniors nessa temporada, foi para a chegada do zagueiro Bruno Valdez, né, que acabou indo para o Boca Juniors depois de ter conversas com o Cruzeiro. O Elibelton Palacios, o Boca Juniors tinha conversas também com ele. O Cruzeiro deu a volta por cima, deu o chapéu no Boca Juniors e contratou o colombiano vindo do Elche. E agora tem o Edson Cavani, que eu acho que é impossível, tá, de pensar no Cruzeiro, só adiantando para vocês, por conta de várias questões que eu já falei aqui. Tudo bem, o Cruzeiro tá na Série A, tem um teto ali que, se for gastar muito, no máximo seria 400 mil por mês. Algumas outras exceções do elenco claramente teriam um salário maior,
Até vi algumas matérias falando do Gilberto, que custaria mais de 650, 800 mil por mês para o Cruzeiro, mas como isso não é oficial e não é uma regra, é uma exceção de um jogador que foi contratado para ser o titular absoluto, não dá para comparar o Cruzeiro que vai fazer proposta de R$1 milhão com um jogador. Muito por conta de, mesmo se aparecesse uma oportunidade dessa, o Cruzeiro tem garantia de que vai estar na Série A no ano que vem? Nenhuma, né? Já pensou? O Cruzeiro vai lá, enche a folha salarial dele e é rebaixado para a Série B? O Cruzeiro não tem garantia de que vai estar na Série A no ano que vem. Então, assim, poderia entrar numa sequência de dívidas gigantes e não acho que o Cruzeiro vai fazer loucuras no mercado. Até estou bem surpreso pelos nomes sendo especulados até aqui, muito melhores nessa janela de transferências do que eu imaginava, mas pensar em Edson Cavani, por exemplo, eu já descarto completamente nessa possibilidade. É claro, se fosse num outro contexto, o Cruzeiro daqui a uns 2 anos e meio e tudo mais, com certeza seria uma boa opção. O Ronaldo aí, certeza, se o Cruzeiro andar, ir para as Libertadores, ter um caixa interessante, todo ano ali na quinta, sexta colocação em diante, poderia arriscar um contrato mais longo, um valor mais alto, nem precisa ser uma grande estrela do futebol mundial, como seria o Edson Cavani, mas alguns nomes de mais peso que poderiam agregar ao elenco do Cruzeiro. Acho que deu para vocês entenderem aqui, né, qual que é o meu ponto de vista. E vale lembrar que o Cruzeiro segue sim de olho no mercado em busca de um centroavante, de um camisa 9, mesmo com a chegada já do Gilberto, que não tem dado conta do recado, e também do Henrique Dourado, que na teoria os dois jogadores para serem titulares nessa função, né, para revezarem, mas que não tem dado conta do recado, até porque eu acho os dois com características iguais. A única diferença é igual o brinco aqui, né? O Henrique Dourado é canhoto e o Gilberto é destro. E assim, não tem variedade nenhuma nesse ataque do Cruzeiro, que eu quero falar agora sobre alguns nomes que foram também especulados. Bom, um deles foi o atacante Rafael Elias, conhecido também como Papagaio, que assim, tem até o dia, no momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 30 de junho, até o dia 31 de junho, né? Quando encerra o mês, para ele fazer a sua definição. Se vai continuar na equipe ou não, até o dia 1º, no caso, corrigindo aqui, se ele vai, a equipe lá dos Emirados vai comprar o atacante de 24 anos ou não. Se não, ele volta para o Palmeiras e tem só mais 6 meses de contrato. De acordo com o Jorge Nicola, o Palmeiras aceita liberá-lo desde que um clube igual o Cruzeiro mantenha um percentual de uma futura transferência para o Palmeiras, chegando a um acordo bem tranquilo, não precisaria pagar um valor. A questão o Grêmio é um dos interessados no jogador e como o Soares tem chance de deixar a equipe gaúcha, o Grêmio até estaria disposto a oferecer um contrato de 4 temporadas para o Rafael Elias com valores muito mais altos do que o Cruzeiro poderia pagar e um vínculo muito longo, né? 4 temporadas é muito mais do que o Cruzeiro poderia oferecer. E assim, jogador que foi muito bem pelo Ituano no ano passado, 15 gols em 36 jogos, nesse ano lá pelo Banias, acho que é essa a pronúncia, lá dos Emirados, marcou 7 gols em 20 partidas e ainda não sabe se a equipe lá dos Emirados vai comprá-lo em definitivo ou não, depois desse um ano, né, lá no futebol da Arábia, um pouco menos, uns 9 meses e meio, 10 meses e meio que ele estava por lá. É um bom jogador, com certeza agregaria ao time do Cruzeiro, mas até o Pedro Martins já deixou claro que não vai entrar em disputa, né, para contratar jogadores. Então eu basicamente acho que por conta desse interesse forte do Grêmio, descartaria essa possibilidade. E tem outro jogador que eu acho que esse sim seria mais viável de pensar, que seria no Rafael Navarro, jogador que eu já trouxe vídeo aqui no canal nesta última sexta-feira, o Navarro que não tem conseguido jogar pelo Palmeiras e que, de acordo com o portal Nosso Palestra, o Cruzeiro estaria interessado no empréstimo com uma opção de compra no jogador, que tem nessa atual temporada 17 jogos e 4 gols marcados. Possivelmente seria um empréstimo curto daqui para o final do ano, se ele for bem o Cruzeiro compra, se não, ele voltaria para o Palmeiras, onde tem vínculo longo até dezembro de 2026. Ano passado também não conseguiu ir bem, só 7 gols, maioria deles na fase de grupos da Libertadores, em 48 jogos, além de 4 assistências, muito diferente daquele Rafael Navarro que surge muito bem, principalmente ali pelo Botafogo na base, depois vai ali para a Série B de 2021, marcou 16 gols naquele ano e 10 assistências em 48 jogos, com certeza seria uma opção muito mais viável, porque não tem vários times interessados nele, não é um jogador que tem tido uma sequência pelo Abel Ferreira lá no Palmeiras, muito pelo contrário, nos últimos 2 meses e meio ele só entrou em campo em 2 oportunidades, foram menos de 32 minutos vestindo a camisa do Palmeiras, então até por conta disso, eu acho que dentre todas as possibilidades que o Cruzeiro possa ter no mercado, o Rafael Navarro seria uma das melhores, não seria a minha prioridade, mas dentro da realidade é uma das mais viáveis e que também não teria um custo muito alto em relação à sua contratação, apenas em questão de salários. Outro aqui também para encerrar é a respeito do Rodrigo Muniz, camisa 9 do Fulham, que no caso fez a última temporada pelo Middlesbrough, lá da Inglaterra, onde foram apenas 2 gols em 17 jogos e que também, além do Cruzeiro, o Grêmio e o Atlético Mineiro especularam essa possibilidade, porém o Fulham, que foi o time que comprou ele do Flamengo em 2021, não tem interesse em emprestá-lo para o futebol brasileiro, inclusive, apesar do desejo do jogador, poderia sim
continuar no Brasil. Ele já se reapresentou para a equipe da Inglaterra, onde deve seguir nessa atual temporada. Jogador que foi bem pelo Flamengo em 2021, 9 gols marcados em 25 jogos, foi também para o Fulham no primeiro ano, desempenho razoável, 5 gols marcados em 28 jogos lá no futebol europeu, foram apenas 7 gols marcados, né, nesse período lá na Europa, no total em 46 jogos. Quero saber o que você acha então do Rodrigo Muniz, jogador que eu ficaria com uma dúvida porque é muito jovem, né? Então acho que poderia ter um risco de ser igual o Lincoln foi pelo Cruzeiro no ano passado, é claro. O Rodrigo Muniz é muito mais jogador, mas é muito mais jovem, né? Então não teria essa certeza que iria dar conta do recado, até porque nunca teve esse papel de ser um protagonista, de ter a camisa nova do time e ser o responsável por marcar muitos gols. Mas quero saber quem que você acha que poderia ser uma boa opção. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Vou deixar também outras sugestões de notícias do mercado da bola que eu já trouxe aqui do Cruzeiro, passando na tela aqui para vocês. Valeu, galera!